Olá pessoal, vamos dar continuidade aí no nosso curso de Modbus, né? Então, quando nós vamos comunicar os equipamentos numa rede Modbus, uma coisa fundamental é nós determinarmos quem será o mestre, né? Que vai iniciar a comunicação, que vai fazer a tratativa da comunicação e o que vai fazer com esses dados, e o escravo, né? No nosso caso aqui, o nosso mestre será o nosso CLP, né, que a gente está utilizando o módulo o CB1241, que vai estar comunicando em rede, né, e o nosso escravo, no nosso caso, está sendo o nosso inversor, né, o nosso inversorzinho da Schneider. Então, o que acontece? Para que haja uma comunicação entre eles, nós precisamos determinar os endereços, ou seja, esse CLP aqui, ou seja Siemens ou Onron, qualquer outro CLP, existe um endereço interno aqui dentro dele para comunicação Modbus, e também existe um endereço interno também dentro do inversor para que possa comunicar. A gente está acostumado a ver na internet o seguinte: o pessoal vai lá e coloca o número, esse número aqui, mas o aluno não sabe de onde vem esses números. Então nós vamos aprender, né? Então nós sabemos que os parâmetros read, que são os parâmetros nossos de leitura, né? Que ele vai fazer a leitura dos dados do nosso inversor, né? E temos write, que seria os nossos parâmetros de escritas. Então, quando nós vamos procurar no manual, por exemplo, no caso nós vamos ter que achar aonde que estão guardados esses endereços de leitura e escrita dentro aqui do meu CLP da Siemens. Entendeu? Então, se eu vou procurar, por exemplo, eu estou utilizando o CLP da Rockwell, eu tenho que procurar os registradores onde está guardado os registradores de leitura e escrita dentro do CLP da Rockwell, no caso do Onro. Entendeu? Então, como que nós vamos achar esses endereços? Então, nós vamos utilizar o manual do fabricante, né? Para nós estarmos procurando o endereço que nós vamos utilizar para fazer a nossa comunicação Modbus, né, que é o read write, né, que é leitura e escrita, os holding registers, que são os endereços aonde estão armazenados, né, onde estão mantidos. Holding significa manter, né, guardar. Os holding registers é onde está guardado, onde fica armazenado os endereços de leitura e escrita dentro do CLP. Entendeu? Como que nós vamos achar isso dentro do manual? A gente pega, por exemplo, o manual da Siemens, ele tem 900 páginas, mais de 1000 páginas, sei lá, nunca contei. Então, nós não sabemos. Então, como que eu acho esses registros dentro do manual para que nós possamos entender da onde vêm os valores, né? Então, eu vou estar saindo aqui do PowerPoint e vou abrir aqui uma pastinha onde eu já deixei separado o manual da Siemens, né? Eu fiz o download, você pode fazer o download do manual da Siemens no próprio site da Siemens. Então eu vou abrir aqui o manual da Siemens aqui, que está em PDF. Então tem aqui o manual, ó, são 1352 páginas. Poxa, como que eu vou achar agora esses endereços lá dentro, né? Então eu vou dar aqui um Ctrl F, né, no meu computador, que eu vou abrir uma busca. Então eu vou procurar aqui no meu manual em PDF, eu vou procurar Modbus RTU. Então ele vai, eu dando um comando find aqui, ele vai procurar todos aqui dentro desse manual onde está a Modbus RTU, né? Então vou dar um OK, então tá aqui no índice. Então vamos lá para o próximo. Então tem inúmeros lugares que está armazenado. Esperar ele dar uma pensada aqui que eu cliquei demais. Então tem inúmeros lugares aonde está a palavra Modbus RTU. Então começou aqui a Modbus RTU Communication, instrução no seu programa. Vamos ver se está por aqui. Modbus, aqui ainda está falando sobre uma coisa do TCP. Vamos continuar procurando. Então aqui deixa eu ver onde é esse cara aqui. Modbus, múltiplas conexões.
Modbus RTU, aqui pode dizer que começa, ó, 13.5.3 Modbus RTU, aí aqui ele está falando de um overview, né, do Modbus RTU, aqui ele tem os exemplos aí de comunicação, né, do Modbus RTU, e vamos descendo aqui as instruções, né, do Modbus RTU, deixa eu dar uma procurada aqui, ver se está por aqui. Não, aqui é só as instruções sobre o Modbus RTU. Vamos descer aqui mais um pouco. Aqui os parâmetros, aqui está falando sobre os parâmetros daquela instrução Modbus RTU. Vamos descer aqui, deve estar mais ou menos por aqui, ó. Ah não, Modbus é com as variáveis. Modbus RTU Modbus Master, aqui ainda está falando sobre as instruções, as regras de comunicação, tá vendo? Então vai estar meio por aqui o que nós estamos, os parâmetros, requisição de parâmetros, aqui ó, endereço dos parâmetros, né? Então nós estamos procurando aqui nós vamos na nossa tabela, aqui ó, função 3 do nosso Modbus, né, que é o de leitura do armazenamento dos registros. Então ele utiliza aí, ele começa a partir do 4000, do 40.001, entendeu? E se nós vermos aqui na função 6, na escrita, também nós vamos estar utilizando aqui, ó, o 40.001. Então aqui o endereço interno para leitura e escrita dos registros é o 40.001. Vou dar um Alt F4 aqui para mim fechar. Vamos abrir lá de novo. Então, nós já identificamos lá no nosso manual, né, da Siemens, que os endereços de leitura e os endereços de escrita internos do CLP é o nosso 40.001. Porque quando nós começarmos a escrever as instruções lá dentro do CLP, nós vamos entender, nós vamos estar utilizando esse endereço mais o endereço do inversor, né? Então, no caso aqui, nós também, da mesma forma que nós localizamos o endereço do CLP, aqui os registros internos da onde faz a comunicação no CLP, os mesmos nós vamos ter que achar também no inversor. Então nós temos aqui que no nosso mestre, o endereço onde está armazenado os registros é o 40.001, como nós já achamos lá no manual. Agora na próxima aula nós vamos estar a gente entra lá no site da Schneider, muito fácil você localizar através do Google, né? Eu vou estar utilizando aí o ATV12 da Schneider. É muito fácil a gente achar através do Google o manual de comunicação Modbus desse inversor aqui. Então, da mesma forma que nós vamos fazer com o Schneider, você poderia ser o inversor da Onron, poderia ser o inversor da Yaskawa, o inversor da VEG. Então, o importante para o aluno, o importante é ele saber da onde vem os endereços. Então, quando a gente está utilizando, por exemplo, o CLP, o S7200, nós vamos sempre manter esse endereço aqui. Muitas das vezes eu vou utilizar o CLP da Siemens, o S7200, e em vez de eu estar utilizando o inversor da Schneider, eu posso estar utilizando o inversor da Rockwell, por exemplo. Então, eu vou pegar apenas os endereços do inversor da Rockwell, porque os endereços do inversor da Siemens, a gente já tem os hold registers da Siemens, onde serão escritos, onde o Siemens vai escrever e vai ler, né, os endereços Modbus. Fica aqui mais essa aula. Se o pessoal estiver interessado no curso, entrar em contato aí com josecarlos.carlos@gmail.com. Também tem o número do meu celular, do meu WhatsApp aí na tela. E fica aí mais essa aula. Na próxima aula vamos identificar como que nós vamos localizar agora os endereços do inversor. Depois nós já vamos partir para os cabos, para a programação. Então nós estamos aprendendo aí desde o zero, da onde nós estamos tirando os valores, da onde a gente está tirando o cabeamento, toda essa parte. Fica aí meu muito obrigado e até a próxima.